Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu na IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática, no ano de 1968, e lá na prova é o problema de número 2. Então vamos ao enunciado do problema. Encontre todos os números naturais x, tais que o produto de seus dígitos, isso em notação decimal, é igual a x ao quadrado menos 10x menos 22, ok? Então, o produto dos dígitos de x, considerando o x representado no sistema de numeração decimal, o produto dos seus algarismos ou seus dígitos vai dar igual ao x ao quadrado menos 10 vezes o x menos 22, ok? Temos aí, portanto, um problema da área de teoria dos números. Vamos à solução. Observe que no enunciado ele fala sobre x e o produto dos seus dígitos. Então vamos começar estabelecendo algumas notações. Eu vou representar o número natural por x, ok? E P de x vai representar o produto dos seus dígitos, ok? Então, inicialmente, seja x o número natural e P de x o produto dos dígitos de x. Então, queremos encontrar x tal que P de x, que é o produto dos dígitos de x, seja igual a x ao quadrado menos 10x menos 22, que é o que ele diz lá no enunciado, né? Ele quer os x naturais, tais que o produto de seus dígitos seja igual a x ao quadrado menos 10x menos 22. Então, como eu estou representando o produto dos dígitos de x por P de x, então queremos encontrar x tal que isso aqui seja verdadeiro, ok? Então, inicialmente, vamos escrever a expansão decimal desse número x, certo? Então, vamos supor que x tem n dígitos. Então, vamos começar assim. Suponha que o número natural x, ele tem, em sua representação decimal, suponha que ele tem n dígitos, ou n algarismos. Então, se o x ele tem n dígitos, a gente pode escrever o x da seguinte maneira. O x vai ser igual a n-1, an-2, reticência, aí vai passar aqui pelo A2, pelo A1, aí observe que se eu for de 1 até n-1 vai ter n-1 dígitos. Como eu estou supondo que tem n dígitos, esse dígito aqui eu tenho que representar por A0. Então, representando dessa maneira, cada AI desse é um algarismo do número x, tá ok? E aqui é comum a gente colocar uma barra aqui em cima, tá ok? Para que ninguém pense que do jeito que estava antes é uma multiplicação, tá certo? Então, para não confundir com um produto dos AIs, né? Então, a gente escreve essa barrinha em cima para dizer que isso é a representação decimal, né? No sistema de numeração decimal, do número natural x, ok? Então, supondo que x tem n algarismos ou n dígitos, podemos escrever x desta maneira. Agora vamos escrever a expansão decimal desse número x. Se a gente for escrever x em sua expansão decimal, aí o x ele vai ser escrito da seguinte maneira. A0 é o dígito das unidades, então vai ficar A0 somado com A1 é o dígito das dezenas, então fica A1 vezes 10, mais o A2 é o dígito das centenas, ficando A2 vezes 10 ao quadrado, e assim por diante, tá certo? Até o dígito localizado mais à esquerda, que é o AN-1. Então, aqui vai ficar AN-1
multiplicado por 10 elevado a n menos 1. Note que eu deixei de escrever o AN menos 2, mas aí fica implícito que ele está aqui na reticência. Tá ok? Então essa é a expansão decimal do número x. Agora o que queremos fazer? O que a gente quer é que o produto dos dígitos de x seja igual ao x ao quadrado menos 10x menos 22. Isto é, queremos resolver o seguinte agora. P de x é o produto dos dígitos de x, então vamos multiplicar os dígitos de x nesse momento. Os dígitos são A0, e aí fazendo o produto fica A0 vezes A1, vezes A2, e assim por diante até o AN menos 1. Isso é a multiplicação dos dígitos de x, que ele quer que seja igual a x ao quadrado menos 10x menos 22, tá ok? Esse é o problema que queremos resolver. Mas aí vamos fazer algumas manipulações aqui para tentar deixar só o x nessa história, ok? Porque por enquanto nós temos um trinômio em função de x, um trinômio do segundo grau, tá certo? Mas aí esse trinômio do segundo grau ele está sendo relacionado com os algarismos de x e a gente não conhece nenhum algarismo do número x, tá ok? Então vamos proceder da seguinte maneira agora. Observe que eu posso dizer que P de x é igual a... Como a multiplicação ela é associativa, então eu vou associar essa multiplicação, os fatores, né? Eu vou associar os fatores dessa multiplicação da seguinte maneira. A0 vezes A1 vezes A2 até o AN menos 2, tá certo? Eu vou associá-los, isso fica multiplicado pelo AN menos 1, tá? Isso é baseado no fato que a multiplicação ela é associativa. Agora note que isso vai ser menor ou igual que eu vou trocar todos esses dígitos aqui por 9, ok? E aí trocando todos esses dígitos por 9 ficaríamos com 9 vezes 9 vezes 9 vezes reticência vezes 9. Que seria o valor máximo de cada dígito, né, do número x, tá? Porque como esses dígitos, né, são os algarismos do número x, cada um deles, né, tem que ser um número de 0 a 9. Então vai ser no máximo 9 cada dígito desse. E isso fica multiplicado pelo AN menos 1. Tá ok? Então, menor ou igual aparece, por quê? Porque eu troquei cada dígito desse, do A0 até o AN menos 2, pelo maior valor possível de cada um deles, que é igual a 9, certo? O maior valor possível. Por isso que fica menor ou igual. E aí, continuando, isso vai ser igual, tá certo? Agora vai ser igual a 9, só que aqui eu tenho quantos fatores iguais a 9? Olha, eu fui do A0 até o N menos 2. Se eu for do 1 até o N menos 2, tem N menos 2 dígitos, mas o A0 fica, portanto, N menos 1. Então, N menos 1 é a quantidade de algarismos de fatores 9 que eu tenho nessa multiplicação. Logo, o resultado vai ser 9 elevado a N menos 1, multiplicado por AN menos 1, tá certo? Isso, por sua vez, vai ser estritamente menor. Eu vou trocar o 9 por um 10. Como o 9 é estritamente menor que 10, a desigualdade que fica aqui é estrita, né? Então, vai ser menor ou igual que 10 elevado a N menos 1, multiplicado pelo AN menos 1. Agora, observe que o 10 elevado a N menos 1 vezes o AN menos 1 é essa parcela aqui, ó, tá certo? Que a expansão decimal do número x, ela é essa soma, certo? E o 10 a N menos 1 vezes a N menos 1 é exatamente essa parcela aqui. Portanto, eu posso afirmar que isso aqui
é menor ou igual que o próprio número x, tá certo? E por que o igual? Porque pode acontecer dos dígitos A0 até o AN-2 serem todos nulos. E aí, nesse momento, se do A0 até o AN-2 forem todos dígitos iguais a 0, então o dígito não nulo do número x seria o AN-1. Por isso que tem o igual, né? Tá certo? Então a conclusão é, observe que no meio, né, você tem uma desigualdade estrita. Então a conclusão que a gente tira desse trecho é que o produto dos dígitos de x é estritamente menor do que o x, ok? Essa é a conclusão que a gente tira desse trecho. Então vamos a uma outra folha aqui e vamos utilizar essa consequência que a gente acabou de obter, tá certo? Então, a gente sabe agora que o produto dos dígitos de um número natural x, tá certo? É estritamente menor que o próprio x. Por outro lado, a gente sabe desde o início da solução do problema, né, e também do enunciado, que ele quer que o produto dos dígitos de x seja x² menos 10x menos 22. Aí isso vai ter que ser estritamente menor do que o x. Tá claro? Aí podemos fazer o seguinte, eu vou passar o x para o primeiro membro e o 22 para o segundo membro. Então vamos ficar com x² menos 11x, e isso vai ser estritamente menor que 22, certo? A gente poderia fazer agora por inspeção e ir verificando, só que pode acontecer do x ser um número muito grande, certo? Aí seria bastante trabalhoso tentar descobrir quais os possíveis valores de x por inspeção. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar completar quadrados no membro esquerdo dessa desigualdade, ok? Então, para completar quadrados, temos que somar a ambos os membros, né, a seguinte parcela, 121, que é o quadrado de 11, né, sobre 4, certo? Aí eu somo dos dois lados, ficando, portanto, menor que 22 mais 121 sobre 4, ok? E aí observe que o primeiro membro pode ser reescrito como sendo x menos 11 sobre 2, isso elevado ao quadrado. Aí isso vai ser menor que 22 mais 121 sobre 4. Isso vai dar 209. Isso vai dar 209 sobre 4. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, tá certo? Tirando a raiz quadrada dos dois lados, vamos ficar com x menos 11 sobre 2, x menos 11 sobre 2 menor que a raiz quadrada de 209, tá certo? Dividido por 2. Só que o 209, ele é menor, tá certo? Ele é menor que o 225, cuja raiz quadrada é 15. Então, isso aqui vai ficar estritamente menor que 15 dividido por 2. Tá claro? E, portanto, olhando para x menos 11 sobre 2 menor que 15 sobre 2, a gente conclui que o x tem que ser menor que 26 sobre 2, né? Passando essa parcela para o lado direito, vai ficar 26 sobre 2. E aí concluímos então que x deve ser menor do que 13, ok? Então, se x é menor que 13 e x é um número natural, tá? Então a gente não tem tantas possibilidades assim. Se x é menor do que 13, né? Se x é menor do que 13, concluímos o seguinte, segue que x se ele é menor do que 13, x tem um único algarismo,
x tem um único dígito, eu vou usar o mesmo termo que ele usa lá no enunciado, ele chama de dígito e não de algarismo. Então segue que x tem um único dígito, ou caso ele tenha 2, se ele é menor do que 13, o x vai ser igual a 10, 11 ou 12, ok? Então, das duas, uma. Ou x tem um único dígito, ou x é igual a um desses três números aqui, tá certo? Então, vamos ver o a mais de um dos três, né? Aí, vamos analisar essas possibilidades agora. Vamos supor inicialmente que x tem um único dígito, tá? Então, se x tem um único dígito, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Ora, pela representação decimal de x que eu fiz no início da solução, se x tem um único dígito, o x vai ser representado por A0, que é o dígito das unidades, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o produto dos dígitos de x vai ser o próprio A0, pois ele só tem um dígito, tá certo? E aí isso coincide com o próprio x, tá? Isso coincide com o próprio x, e sabemos que o produto dos dígitos de x, ele quer que seja, de acordo com o enunciado, ele quer que seja x ao quadrado menos 10x menos 22. Então, observe, se o x puder ter um único dígito, né, a gente vai descobrir o valor desse x resolvendo essa equação do segundo grau. Ora, se x ao quadrado menos 10x menos 22 é igual a x, então a gente vai ter que x ao quadrado menos 11x menos 22 vai ser igual a zero, ok? E aí lembre que x ele é um número natural. Aí, como x é um número natural, então essa equação do segundo grau tem que ter o delta, isto é, o discriminante, quadrado perfeito. Só que se a gente calcular o delta nessa equação, a gente vai encontrar quanto? B ao quadrado vai dar 121, menos 4ac que vai dar 88. 121 mais 88, isso dá 209. E 209 não é quadrado perfeito. Aí isso implica que x não é inteiro. Consequentemente, não é natural, né? Isso implica que x não é inteiro. Tá claro? Porque como o delta não é quadrado perfeito, quando a gente jogar na fórmula resolutiva da equação do segundo grau, lá tem uma raiz quadrada. Aí ficaria a raiz quadrada de 209, que é um número irracional. Consequentemente, o x não será inteiro. Ok? Então, o que a gente conclui é que x não pode ter um único dígito. Agora vamos às outras possibilidades. Se x não pode ter um único dígito, melhor dizendo, quais são as possibilidades que sobram? É o x ser igual a 10, 11 ou 12. Então, verificando cada uma delas, se x for igual a 10, temos. Ora, pessoal, se x for 10, né, quem vai ser o produto dos dígitos de x? O produto dos dígitos de x vai ser 1 vezes 0. Isto é, o produto dos dígitos de x vai ser igual a 0. Por outro lado, ele quer o quê? Ele quer que o produto dos dígitos de x seja x ao quadrado menos 10x menos 22. Aí, nesse caso, temos apenas que resolver essa equação do segundo grau. E aí vamos ter x ao quadrado menos 10x menos 22 igual a zero. Aí, novamente, vamos verificar se o delta é um quadrado perfeito. Caso não seja, o x não vai poder ser um inteiro, certo? Como aconteceu na análise anterior.
Então, o delta dessa equação, ele vai ser b ao quadrado, vai dar igual a 100 menos 4ac, isto é, mais 88. Então, o delta vai ser 188. Só que 188 ele não é quadrado perfeito. Aí isso implica o quê? Que mais uma vez o x não é inteiro. Certo? Aí qual é a conclusão? O x ele não vai poder ser igual a 10, como foi dito aqui. Tá ok? Então sobra ainda duas possibilidades, ele ser igual a 11 ou 12. Então vamos ver o que é que acontece se nosso x for igual a 11. Então se x é igual a 11, temos... E aí o x sendo 11, né, qual vai ser o produto dos dígitos de x? Ora, o produto dos dígitos de x, se o x for 11, será 1 vezes 1, que é igual a 1. Só que a gente sabe que o produto dos dígitos de x tem que dar x ao quadrado menos 10x menos 22. E aí ficamos mais uma vez com a equação do segundo grau, né? Isto é, x ao quadrado menos 10x, passando 1 para o lado direito, temos menos 23, igual a 0. Aí calculando o delta, né? Delta vai ser b ao quadrado, que vai dar 100, menos 4ac, certo? Menos 4 vezes o a dá menos 4 vezes menos 23. Isso vai dar 80 mais 12, 92, e aí o delta seria 192, que mais uma vez não é quadrado perfeito, implicando que x novamente não é um número inteiro, ok? Então x não é inteiro. E aí a conclusão, se x não é inteiro, isso significa que o x não vai poder ser igual a 11. Restando apenas agora a possibilidade do x ser igual a 12 e que deve ser verificada, pois o problema pode não ter solução, certo? Então, se x é igual a 12, temos... E aí o x sendo 12, qual vai ser o produto dos dígitos de x? Ora, o x sendo 12... O produto dos dígitos de x vai ser 1 vezes 2, que dá igual a 2. Só que a gente quer que o produto dos dígitos seja x ao quadrado menos 10x menos 22. Ok? Aí, mais uma vez, uma equação do segundo grau, que vai ficar x ao quadrado menos 10x menos 24, né? Passando o 2 para o lado direito, igual a 0. Ora, essa equação do segundo grau, tá certo? Ela vai ter solução inteira. Observe que x ao quadrado menos 10x menos 24 igual a 0, suas raízes são dois números que multiplicando dá menos 24 e que somando dá mais 10. Ora, dois números que multiplicando dá menos 24 que somando dá mais 10 são 12 e menos 2, certo? Então, o valor, uma raiz vai ser 12 e a outra raiz vai ser igual a menos 2. Só que menos 2 não pode, certo? Porque x é um número natural. Logo, a gente conclui que x igual a 12 é a única solução do problema. Isto é, o número 12... Tá certo? O número 12 é o único número natural cujo produto dos dígitos, ou seja, 1 vezes 2, que é 2, vai ser o próprio número ao quadrado, menos 10 vezes o número, menos 22. Vamos só verificar isso, tá ok? Observe que o número sendo 12, né? Porque o que é que a gente quer? A gente quer que o produto dos dígitos de x dê o mesmo resultado, né? Que x ao quadrado menos 10x menos 22. Ora, se eu fizer o produto dos dígitos de x,
vai ser o produto dos dígitos de 12, vai ser o P de 12, né? Aí P de 12, que é o produto dos dígitos de x, vai ser 1 vezes 2, que dá igual a 2, ok? Agora, substituindo o 12 do lado direito da igualdade, você vai ter 12 elevado ao quadrado, menos 10 vezes 12, menos 22. E isso vai dar o quê? 144 menos 120 dá 24, menos 22, isso vai dar igual a 2 também. E aí funcionando, né, o produto dos dígitos de x sendo igual ao x ao quadrado menos 10 vezes o x menos 22. E aí está terminado a solução do problema, certo? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.